Atos capítulo 11 e o versículo 21. Quantos acharam podem dizer amém. Versículo 21. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, diga, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém? Pai, aqui está a tua bendita, poderosa palavra. Fala conosco uma vez mais. Nosso coração está aberto, os nossos ouvidos atentos, e o teu Espírito já está aqui operando em nossas vidas. Fala conosco, fala com quem está aqui, fala com quem está em suas casas. Pedimos mais uma vez, Senhor, seja conosco nesta pregação, fala com a tua igreja. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para o irmão que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, você hoje está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E Deus tem uma palavra para você nessa noite. Amém? Pode tomar o seu lugar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, sinais infalíveis de quem viu a graça. Você já viu a graça? Sim ou não? Será? Fazer igual aquele meme, né? Será? Será que realmente nós vimos a graça de Deus? Eu já vou falar sobre esse tema, mas deixa eu explicar o texto que nós lemos aqui. Esse texto que nós lemos, Atos capítulo 11, é o momento em que o colégio apostólico ele envia Barnabé para uma cidade chamada Antioquia. Porque nós lemos aqui que chegou até os ouvidos dos apóstolos que lá em Antioquia, cristãos, pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. Porque o evangelho começa ali em Jerusalém, Judeia, Samaria, depois até os confins da terra. Mas o evangelho já tinha chegado até Antioquia sem mesmo os apóstolos terem ido lá. Então, eles enviam Barnabé para ir até Antioquia e ver o que estava acontecendo. Fazer um relatório de que igreja era aquela que estava nascendo. Que cristãos eram aqueles que estavam sendo gerados ali pelo poder do evangelho, né? Aí a palavra diz aqui no versículo 21 que quando Barnabé, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor, versículo 21. E no versículo 22 diz, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé, versículo 22, até Antioquia. Quando Barnabé chega lá, olha só, tendo ele, versículo 23, tendo ele chegado, aqui diz uma expressão muito interessante, vendo a graça de Deus. Barnabé chegou naquela igreja e ele viu a graça de Deus. Ele falou, gente, que igreja linda. Eu vejo a graça de Deus nesse lugar. Eu vejo a graça do Senhor aqui. E a palavra diz aqui que quando ele viu a graça, ele se alegrou. Ali, alegrou-se, porque quem vê a graça de Deus se alegra. Amém, meus irmãos? Quando nós vemos a graça de Deus, nós nos alegramos. E a palavra diz aqui que Barnabé, então, ele exortava aqueles cristãos a permanecerem naquela graça. A permanecerem com aquela firmeza de coração, a permanecerem no Senhor. Amém, meus irmãos? Então, você sabe, as pessoas quando entram aqui na nossa igreja, quando frequentam nossos cultos, eles também precisam ter a mesma impressão que Barnabé teve. Será que as pessoas quando chegam aqui, eles conseguem ver a graça de Deus? Sim ou não? Será que as pessoas conseguem
ver e constatar, assim, a graça de Deus nesse lugar. Porque é muito possível você ir em determinados locais de cultos, em determinadas igrejas, em determinadas comunidades de fé, e você não ver a graça de Deus. Sabia disso, não? Porque existem dois princípios de vida cristã. Dois princípios de vida cristã que nós temos que escolher qual princípio de vida nós vamos seguir. Ou nós vamos viver pela lei, ou nós vamos viver pela graça. Tem igrejas, comunidades de fé, que escolhem viver pela lei. E o comportamento das pessoas, o comportamento dos líderes, o tipo de pregação, o tipo de palavra, o tom, a forma como tudo acontece, você vê que em alguns lugares a base é a lei e não a graça de Deus. Quando o Senhor Jesus veio, né, em João capítulo 1, no versículo 1, quando Deus Criador se encarna na pessoa de Cristo, aonde a Bíblia diz que ninguém jamais tinha visto a Deus, mas ele se encarnou, a palavra diz, o verbo se fez carne, habitou entre nós. A Bíblia vai dizer que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de quê, meus irmãos? Cheio de graça e cheio de verdade. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que nós vimos a sua glória cheio de graça e cheio de verdade. Então, quem olhava para Cristo, via a graça. As religiões daquela época, e até hoje são assim, não apresentam um Deus gracioso. Apresentam um Deus punitivo. Apresentam um Deus que age com base na força da lei, da cobrança. Os judeus, inclusive, que até hoje são assim, eles vivem com base na lei. Cristo veio, morreu por nós na cruz, inaugurou o tempo da graça, mas muitos ainda vivem na lei. E assim também pode acontecer em muitas denominações ditas evangélicas. Eles creem em Deus, creem em Cristo, mas eles se relacionam com Deus ainda com base na lei. Por isso existem dois princípios de vida, os que vivem na lei e os que vivem na graça. E quem é que vive na graça? É quem viu a graça. É quem entendeu a graça, é quem enxergou a graça. Quem está compreendendo até aqui? Então, por isso que a pergunta é, você viu a graça? Quais são os sinais? Quais são os comportamentos? Quais são as atitudes dos cristãos que viram a graça de Deus? Porque comportamento é algo que não tem como você esconder. Nosso comportamento é facilmente identificável. Por exemplo, agora eu estou vendo, está todo mundo comportado aqui, sim ou não? Todo mundo sentado, uns com frio, com o braço encolhido, outros com calor, abanando, outros, com a mãozinha no ombro do outro, do esposo. Então, eu vejo um comportamento, sim ou não? É fácil. Então, o nosso comportamento, ele é facilmente identificado. Agora, quem viu a graça de Deus vai ter comportamentos especiais, sim ou não? E quem não viu a graça e anda com base na lei, vai também ter um tipo de comportamento legalista, sim ou não? Então, quais são os comportamentos de quem viu a graça? O que deve se esperar na vida daqueles que vivem com base na graça de Deus, que Barnabé, quando olhou para aquela igreja, ele viu graça. E as pessoas, quando olharem para nós, elas precisam também ver essa mesma graça. Amém, meus irmãos? Então, existem alguns sinais de quem viu a graça. Eu quero falar sobre esses sinais aqui. Mas talvez para alguns ainda é um pouco difícil diferenciar lei e graça.
é difícil, às vezes, discernir entre os dois. Basicamente, o que é lei e o que é a graça? Né? Lei é tudo o que nós fazemos para merecer. Lei significa, se eu cumprir tudo que está escrito na palavra, tudo que Deus mandou eu fazer, então eu serei abençoado e receberei isso, isso, isso e isso. É o que está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e fizer tudo conforme está escrito no livro desta lei, então virão essas bênçãos e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será o fruto do seu ventre, bendito serás a amassadeira, bendito serás a colheita, etc, etc. Mas, se quebrar um desses mandamentos, se não obedecer um desses mandamentos, aí virão todas essas maldições. Maldito serás ao entrares e ao saíres, maldito será o fruto do seu ventre, maldito. O problema é que a gente só olha a bênção. Para a gente só vale quando fala que vai ser abençoado. Mas não pode ler assim. Se ler o Antigo Testamento dessa forma, tem que levar em consideração a maldição também. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, ali está falando da lei. Ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Não tem nenhum homem que conseguiu cumprir toda a lei. Somente um. Quem? Jesus. Cristo cumpriu toda a lei. Por isso, hoje nós somos justificados não pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Isso é crer na justiça de Cristo, crer na obra completa de Cristo na cruz, crer que Ele trabalhou no meu lugar e me deu uma graça, me deu um favor que eu não mereço. Chama favor imerecido. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então nós fomos salvos pela graça de Deus, nós somos aperfeiçoados pela graça de Deus, nós dependemos da graça de Deus e não há mérito nenhum em nós, não há nada que possamos fazer que vai fazer Deus nos abençoar mais, ou não há nada que deixemos de fazer que vai fazer Deus nos deixar de abençoar ou abençoar menos. Quem está compreendendo? Então, a diferença de lei e graça é isso. Lei é demanda com Deus, é você estar sempre devendo algo para Deus. E muitos pregadores pregam a lei. Muitos pregadores, quando pregam o evangelho, colocam nas pessoas mais consciência de dívida, mais consciência de falta, mais consciência de que estão devendo alguma coisa para Deus, não estão fazendo tudo certo, do que a graça. É verdade ou não é? A pessoa sai de uma pregação com aquele sentimento de que está devendo. Mas quando você ouve o evangelho da graça, você vê o quê? Você vê Deus dando suprimento, Deus dando condições, Deus dando força, Deus dando capacidades, Deus dando ânimo para quem está desanimado, porque não depende da gente, depende dele. Amém? Então, na graça, nós dependemos totalmente dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a graça nada mais é do que tirar o nosso ego do centro, do que tirar o nosso eu do centro e colocar quem no centro? Cristo. Amém? Porque a lei, eu estou no centro, eu faço por merecer. Na graça, Cristo está no centro, Ele que fez, por isso que eu sou abençoado. Agora eu pergunto para você, você quer viver na lei ou quer viver na graça? Eu quero viver na graça. Eu quero caminhar na graça. Eu quero depender da graça. A palavra diz, a minha graça te basta. Né? O Senhor disse para o apóstolo Paulo, então eu quero depender da graça. Eu não quero voltar para a lei. O próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever a carta aos Gálatas, ele adverte, fala assim, vocês começaram na graça e querem terminar na lei? Porque lá havia alguns judeus dizendo que para serem salvos não bastava crer somente no sacrifício de Jesus, eles tinham que cumprir os rituais da lei. Os homens tinham que ser circuncidados.
Eles tinham que deixar de comer carne de porco, eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que fazer tantos outros rituais, porque para completar a obra de Cristo. Aí Paulo fala, gente, nós somos salvos pela graça. Não vamos voltar para a maldição da lei. Quem está compreendendo, meus irmãos? Mas hoje você vê muitos crentes que querem voltar para a lei. Diga para o irmão que está ao seu lado e fala, meu irmão, fica na graça. Não volta para ele, continua na graça. Eu sei que tem uns irmãos que falam assim, irmão, fulano está me tirando da graça. Não sai da graça. Permaneça na graça. Amém? A graça é a nossa posição de vitória. Então, tudo bem. Quais são os comportamentos ou quais são os sinais de quem entendeu isso? De quem entendeu isso? Qual deve ser como eu devo viver no meu dia a dia se eu entendi realmente o que é a graça de Deus? Porque você sabe, existe algo que todos nós temos e já nascemos com ele, que é o que é atiçado pela lei, que é o chamado justiça própria. Fala justiça própria. O que é justiça própria? É aquele sentimento de indignação. Quando você fica revoltado com um Deus que não está fazendo o que você gostaria. Quando você fica revoltado com alguém que está pisando na bola com você, está decepcionando você. Quando você fica revoltado com você mesmo, porque você não está conseguindo determinada performance, isso se chama justiça própria. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, quando alguém falta com a gente, por que a gente fica chateado? Porque o raciocínio é o seguinte, eu sou muito bom para ser contrariado por alguém. Eu sou muito bom para ser decepcionado por alguém. Quando a pessoa fala assim, essas pessoas não valem nada, na verdade a pessoa está dizendo, eu é que sou bom demais. Aí quando a gente fala que a gente é bom demais, a gente volta para a lei. E só tem um que é bom, Jesus Cristo. Só tem um que é o centro, Jesus Cristo. Então, quando Jesus sai do centro, muitas vezes, quem é que se coloca no centro? A própria pessoa. Ela quer chamar atenção para ela, ela quer chamar atenção porque não estão valorizando ela, estão abandonando ela, etc, etc, porque Jesus deixou de ser o centro. E a justiça própria que passou a aparecer. Quem está compreendendo, irmãos? Então, nós precisamos aprender que o melhor caminho, o melhor lugar é a graça. Primeiro sinal de quem viu a graça de Deus. Sabe qual é o primeiro sinal na vida daqueles que viram a graça de Deus? É o amor. Diga, o amor. Quando nós amamos a Deus, quando nós expressamos o nosso amor ao Senhor, isso é um sinal de que nós vimos a graça. E quem é que expressa esse amor? É quem sabe que não merece. É quem sabe o quanto foi perdoado. É que sabe o quanto era o tamanho do seu pecado. Porque a Bíblia diz, quem mais é perdoado, esse é o que mais ama. Aonde está isso na Bíblia? Está lá em Lucas capítulo 7. Olha o que diz Lucas capítulo 7, versículo 47. Aqui conta uma história que o Senhor Jesus vai na casa de um fariseu chamado Simão. E quando chega lá, uma mulher pecadora quebra o vaso de alabastro, um vaso de unguento precioso, derrama sobre os pés de Jesus, enxuga com os seus cabelos os pés de Jesus, e adora Jesus, e chora nos pés de Jesus. Mas a Bíblia diz que ela era uma mulher pecadora. Simão, o fariseu, olha aquilo e fala assim, se Jesus fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está beijando os pés dele era pecadora. Entendeu? Ele disse, se Jesus fosse profeta, se ele realmente fosse o enviado de Deus, ele sabia quem estava beijando os pés dele e não deixaria ela fazer isso. Aí no versículo 47 do capítulo 7,
Olha o que o Senhor Jesus diz para Simão. Lucas 7,47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito, o quê, meus irmãos? Amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto mais a pessoa tem consciência de que era pecadora e de onde estava no pecado, mais ele sabe que é perdoado e mais ele vai amar a Deus. Agora, aqueles que são certinhos, que se acham perfeitinhos, aqueles que acham que não tem pecado nenhum, aqueles que acham que são tudo direitinho, esses amam menos. E normalmente são esses que apontam mais o erro dos outros. São esses que ficam procurando falhas nos outros, porque ele é perfeito. Ele é o bonzão. Mas quem sabe de onde Deus tirou, quem sabe de onde veio, da lama do pecado, da onde Deus tirou, tem gratidão e fala, Jesus, eu era um pobre, miserável, pecador, não valia nada. Mas o Senhor me perdoou. Eu sou essa mulher que está derramando minha lágrima, meu coração aos teus pés. Agora o fariseu não, o fariseu acha que é melhor do que todo mundo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque quem muito se é perdoado, mais ama. Aí o Senhor Jesus vai explicar um pouco mais, olha o que diz o capítulo 7, versículo 41. Aí ele vai explicar para Simão o que ele tinha que entender. Olha só, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quantos? 500 denários. O outro devia quanto? 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. E o que estava com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Amém? Todo domingo você está aqui para ouvir esta frase, seus pecados estão perdoados. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós falamos muito naquela frase, né? Nós temos que voltar ao primeiro amor. Apocalipse fala sobre isso. Mas o primeiro amor não é o nosso primeiro amor por Deus. O primeiro amor é lembrar de que primeiro nós fomos amados por Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se você ainda não ama a Deus, você ainda não viu a graça de Deus. Por isso que, irmãos, essa questão de amar a Deus é algo tão sério que um dos mandamentos, dos 10 mandamentos é o quê? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Quem é que escreveu esse mandamento? Moisés. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, na verdade, a gente só consegue amar a Deus acima de todas as coisas quando nós reconhecemos, irmãos, quem nós éramos e o perdão dos nossos pecados. Nós não vamos conseguir amar a Deus. Quando a gente fala assim, irmãos,
você tem que amar a Deus e amar a Deus servindo a Deus. Amar a Deus adorando a Deus. Amar a Deus fazendo bem ao próximo. Amar a Deus contribuindo na obra de Deus. Amar a Deus fazendo a vontade de Deus. Quem não viu a graça não consegue amar a Deus. Quem não entende a graça não consegue ofertar. Quem não entende a graça não consegue servir na casa de Deus. Quem não entende a graça não consegue servir as pessoas. Quem não entende a graça não consegue fazer nada, porque quem não entende a graça, quem não viu a graça, não ama. E quem não ama não consegue fazer nada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, irmãos, o primeiro sinal é amar a Deus. Amém? Segundo sinal de quem viu a graça de Deus. Sabe qual é? É o perdão. Diga, perdão. Talvez esse seja o ponto mais sensível e mais difícil. Perdão. Você tem dificuldade de perdoar? Sim ou não? Perdoar para você é fácil? Ou é difícil? Todos nós aqui, pelo menos uma vez ao mês, vamos ter que perdoar alguém. Não tem um mês que a gente passe em branco, que não aconteça nada e que a gente fala assim, esse mês eu não tive que perdoar ninguém. Não. Todo mês vai acontecer um BO. Todo mês vai acontecer alguma coisa. E que você vai ter que ser desafiado a perdoar. Todo mês vamos ser testados nisso. Sim ou não? E aí? Quem viu a graça consegue perdoar. Quem teve a revelação da graça de Deus, perdoa. Não guarda mágoa. Não guarda ressentimento de ninguém. Perdoa. Agora, quem não viu a graça, não consegue perdoar. Onde está isso na palavra de Deus? Vamos ver, irmãos. Mateus capítulo 18, versículo 23. A Bíblia vai falar de um credor incompassivo, um credor que não tinha compaixão. A Bíblia conta a história de um rei, que ele tinha um servo, que devia a ele 10.000 talentos. Devia muito. E como aquele servo não tinha como pagar, ele teria que vender sua esposa, vender seus filhos, vender tudo que ele possuía para pagar aquela dívida. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 23. E aquele servo que estava devendo 10.000 talentos, no versículo 26 do capítulo 18 de Mateus, ele se prostrou diante do rei e falou assim, rei, me perdoa. Eu não tenho como pagar essa dívida. Seja paciente comigo. Aí a Bíblia diz que o senhor daquele servo, o rei, se compadeceu, e o versículo 27 diz que perdoou ele e ele foi embora sem a dívida. Amém? Só que depois aquele servo sai dali e encontra um conservo, um outro servo que era amigo dele, que devia a ele 100 denários. Olha só, imagina, 100 denários comparado a 10.000 talentos, é como se fosse 10 reais comparado a 100.000 reais. Aquele servo devia 100.000 reais e foi perdoado de uma dívida enorme. Mas quando ele encontrou o seu conservo que estava devendo a ele 10 reais, a Bíblia diz que ele segurou ele pelo colarinho, quase que enforcou ele e falou, se você não me pagar, eu te mato. Olha que loucura. As pessoas em volta viram aquilo e foram caguetar para o rei. Entendeu? Falou, rei, lembra daquele servo que você perdoou ele de 100.000 reais? Lembro. Quase matou o Joãozinho. Por quê? Porque ele estava devendo 10 reais. Quê? Eu perdoei a ele 100.000 e ele não quis deixar passar 10 reais. Então, olha o que a palavra diz no versículo 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Olha o versículo 32. Mateus 18, 32. Então, gente, deixa eu dar uma pausa aqui. Quem já viu o filme de Jesus aqui? Já viu, Edinho? Filme de Jesus, né? The Chosen. Você já reparou que
assistir os filmes de Jesus é o único filme que a gente vê já sabendo como é que vai ser o final? Já reparou, não? Filme de Cristo, Paixão de Cristo, The Chosen, que seja, você assiste com maior prazer, mesmo sabendo qual vai ser o fim. Não tem nenhum filme que eu consiga ver, secularmente falando, que eu já tenha visto, que eu queira ver de novo. Nem um Avatar que demora 4 horas. É louco. A pessoa vê tudo que já sei qual é o fim, já sei quem morre, já sei quem vive. Por que eu estou dizendo isso? A palavra de Deus é tão tremenda, né? Nós já lemos esse texto inúmeras vezes. E toda vez que nós lemos, podemos ler quantas vezes for necessário. A palavra sempre ela é viva, a palavra sempre é eficaz, a palavra sempre ensina alguma coisa para a gente, a palavra sempre fala algo diferente com a gente. Que é isso? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso, irmão? Isso é algo tão maravilhoso. Isso é algo tão poderoso. Eu não estou pregando nada demais aqui. Eu não estou pregando nada de novo aqui. Eu não estou pregando nada fora do comum aqui. Eu estou pregando o que a gente já sabe. Mas é porque a palavra de Deus ela é eterna, ela é viva, ela é atualizada, ela é tudo para nós. Amém, meus irmãos? Aí fechei o parênteses e voltei. Isso aqui foi o meu modo TDAH, mas já voltei para cá. Aí olha o versículo 32. Então, o seu senhor chamou e disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-se do conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai celeste vos fará, se do íntimo, o que está escrito aí, meus irmãos? Não perdoardes cada um ao seu irmão. Irmãos, quando aquele rei perdoou aquele servo de 100 mil reais, ele estava manifestando o quê? Graça. Graça. Todos nós éramos pecadores, inveterados, terríveis, tínhamos uma dívida enorme para com Deus, impagável, e Ele nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar ninguém? Um dos sinais mais evidentes de que alguém realmente viu a graça e que recebeu perdão é que ele consegue perdoar facilmente. Consegue perdoar com a maior facilidade. Quem viu a graça de Deus, ele não fica guardando mágoa, não fica guardando rancor, não fica remoendo situação, não fica remoendo coisas que aconteceram, não fica remoendo detalhes, não fica remoendo, não. Ele perdoa, perdoa. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala: irmão, perdoe. Perdoe. Recuse-se a ficar ofendido. Recuse-se a ficar, sabe, com esse sentimento no seu coração de mágoa. Recuse-se a isso. A gente não vai viver, não vai conseguir viver sem ter algum problema. Vai ter algum problema, sim. Mas precisamos aprender a perdoar. A oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, o perdão é o segundo sinal de quem viu a graça de Deus. Perdoe e perdoe rápido. Amém, meus irmãos? Terceiro sinal de quem viu a graça de Deus é a generosidade. Diga, generosidade. Sabe com que nós aprendemos isso? Com Zaqueu. Todos conhecem a história de Zaqueu. Publicano, coletor de impostos, trabalhava para Roma, cobrava os próprios irmãos judeus ali, né, dos impostos que ele tinha que pegar, enriqueceu por conta daqueles impostos, mas Zaqueu, quando soube que Jesus ia passando, ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. Lembra da história? Lembra da história? Um homem pecador,
um homem que jogava contra o próprio povo, mas ele viu Jesus. E a palavra diz no versículo 19, olha lá, Lucas capítulo 19, versículo 8. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém o quê? Pousar na sua casa, entrar na sua casa. Né? Aí olha o que diz o versículo 8, Lucas 19, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres, o quê, meus irmãos? A metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve o quê? Salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, Jesus pediu alguma coisa para Zaqueu? Jesus falou assim: Zaqueu, a partir de hoje eu quero que você seja um dizimista ofertante. Jesus falou isso? Zaqueu, eu vou entrar na sua casa, eu vou te salvar, mas você tem que agora devolver tudo para as pessoas que você roubou, você tem que agora pagar para as pessoas que você está devendo, etc. Foi isso? Não. Zaqueu simplesmente deu. Porque quem vê a graça de Deus, ele é tomado de generosidade. Não precisa pedir nada, irmãos. A gente simplesmente dá. A gente simplesmente entrega. A gente simplesmente devolve. Porque quem vê a graça não é avarento. Quem vê a graça de Deus, quem vê o quanto foi amado, quanto foi perdoado, quanto foi abençoado, quanto Deus fez na sua vida, ele não mede esforços para abençoar. Muitas pessoas não são generosas. Muitas pessoas não conseguem dar. E às vezes só dão porque está se pedindo muito. Ou às vezes até por constrangimento a pessoa acaba dando. Mas quem vê a graça não é assim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o dar para você, o ser generoso para você, é difícil ou é fácil? Você tem facilidade em entregar, em participar, em abençoar? Quem viu a graça é generoso. Amém? Quem viu a graça de Deus aqui? Então veja que até agora, esses 3 sinais, é como se fosse aqui um teste para saber qual é o nosso nível de compreensão da graça de Deus. Amém? Nós amamos a Deus, nós temos facilidade em servir a Deus, nós temos facilidade em fazer a obra de Deus, não impondo dificuldade, não impondo barreiras. Nós temos facilidade em amar as pessoas, nós temos facilidade em perdoar, nós temos facilidade em sermos generosos, nós temos facilidades em contribuir. Então, isso é um sinal de que nós vimos a graça de Deus. Amém? Mas, em último lugar, o último sinal de quem viu a graça de Deus, esse aqui é um sinal que não é difícil de perceber na vida de muitas pessoas, mas que é o sinal da gratidão. Diga gratidão. Irmão, só é grato quem reconhece que não merece. Diga, só é grato quem reconhece que não merece. Aquele que se julga merecedor de tudo, ele não agradece. Eu mereço. Eu fiz por onde? Deus está fazendo que... porque eu sou uma pessoa que faço tudo certinho. Não, 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 não. A gratidão, irmãos, é quando você olha para a sua vida e você fala assim: Deus, eu não mereço nada disso. Não oro o suficiente, não contribuo o suficiente, não sirvo o suficiente. Tem hora que eu até falo mal do pastor, tem hora que eu falo mal do irmão, tem hora que nem sei se eu sou crente, tem hora que eu fico até desviado. Mas quando eu olho para isso que eu sou,
e olho para o que o Senhor tem me dado, só tenho a te agradecer. Obrigado, Senhor. Gratidão, Senhor. A palavra diz: em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Pior coisa que tem uma pessoa ingrata. Pior coisa é a ingratidão. A própria palavra graça é a mesma raiz da palavra gratidão. E tem um texto na Bíblia que fala sobre isso, sobre gratidão, que é um dos sinais de quem viu a graça de Deus, que é aquele leproso que voltou para agradecer. Você lembra da história? Lucas capítulo 17, o versículo 15, diz assim, Lucas 17, 15. Lucas 17, 15. Um dos 10, vendo que fora curado, o que ele fez, irmão? Voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E detalhe, e este era samaritano. Ele era estrangeiro. Ele era estrangeiro, ele era samaritano. Ele não era da linhagem de Abraão. Mas Jesus lhe perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ah, irmãos, 10 foram curados, 9 não reconheceram. Achou, essa é sorte. Foi sorte. Mas um falou: não, foi a graça de Deus. Foi o Senhor Jesus, ele voltou. Quando ele voltou, Jesus fala: então, olha, você que foi curado, além de curado, agora você vai ser salvo. Os outros vão para o inferno curados. Você vai para o céu curado. Porque ele falou, os outros foram para o inferno. Simples assim. Ele foi salvo. Porque ele voltou para agradecer. Porque quem enxerga a graça, ele é grato. Amém? Ele poderia, como estrangeiro, falar assim: eu sou estrangeiro, eu não tenho direito nenhum de participar dessas bênçãos. Mas ele reconheceu que foi pela graça de Deus. Sabe, irmãos, você reconhece que você é esse leproso? Você reconhece que é esse leproso? Nós reconhecemos que somos esse leproso. O que seria de nós se não fosse a graça de Deus? O que seria de nós se não fosse o perdão de Deus? O que seria de nós se não fosse o amor de Deus? O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus se renovar sobre a nossa vida todos os dias, a cada manhã? O que seria de nós, irmãos, se Deus desistisse de nós? Então não desista dele. Não largue ele por nada. Eu fico vendo tanta gente deixando de ir para a igreja. Eu fico vendo tanta gente falando besteira. Você sabe que às vezes chega aos meus ouvidos pessoas falando: pastor, fulano falou que não quer vir mais para a igreja. Fulano falou que não quer vir mais não sei o quê. Eu fico pensando: Jesus, o que esse povo tem na cabeça? O que esse povo pensa da vida? E tem gente que deixa de vir mesmo. É porque não viu a graça de Deus. Aí vive debaixo de condenação, vive debaixo de acusação, vive acusando os outros, vive condenando os outros, vive vendo defeito nos outros. Hoje está difícil, mas vou conseguir até o final. Achei que eu não ia conseguir pregar hoje. Estou à base de remédio a semana toda aqui. Eu estou pela graça de Deus. Pela graça. Tossi a primeira vez agora, aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, tira esse negócio da sua cabeça. Vou parar de ir para a igreja, vou parar disso. Para com isso, gente. Cresce. Amadurece. Olha quem você era, olha onde Deus te tirou. Hoje você é salvo, você é filho, você é perdoado, você é amado. Deus te abençoa tanto. Sabe, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor, ame ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração. Seja generoso em tudo que você puder. Perdoe, gente, perdoa sempre.
quantas vezes for necessário. Porque assim vale a pena a gente viver. É pela graça de Deus. Tudo que nós precisamos é nos alimentar dessa graça todos os dias. Quem recebe essa palavra hoje? E por isso que quando eu preparo, bota a primeira tela dessa pregação. Quando eu preparei essa imagem, eu botei assim um texto. Olha, eu queria passar uma imagem de quem viu a graça. Eu queria botar uma imagem que transmitisse. O que essa imagem fala para você? O que essa imagem comunica para você? Essa moça ali sorrindo, né? As pessoas aqui atrás também felizes. O que essa imagem passa para você? Sabe o que passa para mim? Leveza. Leveza. Leve. A pior coisa que tem é andar com gente pesada, carregada. A gente tem que ser leve. A vida já é muito dura, muito difícil. A vida tem que ser leve. E a vida só é leve para quem viu a graça. Quem vive no peso da lei, irmãos, é pesado e pesa tudo. Agora, quem viu a graça de Deus ama, perdoa, é generoso, é alegre, é feliz, é leve, serve. E que a nossa igreja seja uma igreja leve. Que as pessoas, ao chegarem aqui, elas vejam leveza. Elas vejam paz, elas vejam Jesus na gente, elas vejam alegria, vejam acolhimento, elas vejam perdão, salvação, elas vejam o que Barnabé viu, a graça em Antioquia. Quem recebe essa palavra hoje? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Vamos colocar de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei se... Olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou terminar com isso aqui. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Quantos olhos nós temos? É isso mesmo? Tem certeza? É isso aí, temos 2 olhos. Aonde estão os nossos olhos? Aqui na frente, né? Deus, quando nos deu os 2 olhos, Ele não botou um olho aqui e outro olho aqui. Se Ele tivesse colocado um olho aqui e o outro olho aqui, a gente ia ter uma visão bidirecional. A gente ia conseguir olhar 2 coisas ao mesmo tempo. Sim ou não? Tossi de novo. Vou te curar, Jesus. Deus não colocou um olho aqui e o outro olho aqui. Porque se Ele tivesse colocado um olho aqui e outro olho aqui, a gente ia conseguir olhar ao mesmo tempo dos lados, não é? Deus colocou os 2 olhos no mesmo lugar. Sabe para quê? Para nós olharmos numa direção só. Por isso que a palavra diz, olha somente para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Não fica olhando para Jesus e olhando para o diabo, não fica olhando para Jesus e olhando para a tempestade, não fica olhando para... Não. Porque se você tirar os olhos de Jesus, você vai olhar para outra coisa. O que isso tem a ver? Olha para a graça, não fica olhando para a graça e olhando para a lei, entende? Não fica querendo viver na graça, mas se comportando como se estivesse na lei, não. Olha para a graça, olha para Cristo, vive na graça, perdoa, ame, seja generoso, adore, sabe? Olha para a graça, viva na graça de Deus, viva dependendo da graça de Cristo, da obra completa de Cristo na cruz. Não é pelos nossos méritos, não é porque somos bonzinhos, não é porque merecemos, não, é porque Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa salvação, a fé em Cristo, sabe, dependemos, Ele é o centro da nossa vida, vamos olhar somente para Ele. Quem recebe essa palavra hoje? Pai, em nome de Jesus, aplique essa palavra no nosso coração. Senhor, muitas vezes nós ficamos divididos, muitas vezes a gente quer andar na lei e na graça ao mesmo tempo e vira uma grande confusão. Senhor, nos faz andar só na graça, Senhor. Nos tira da condenação, da justiça própria, da acusação. Nos tira desse ambiente de ressentimento, de mágoa.
nesse ambiente de indignação, nesse ambiente de achar que está sendo injustiçado, nesse ambiente de achar que não merece passar por nada disso. Quem somos nós, Senhor? O Senhor passou por coisa muito pior que a gente. O Senhor sofreu muito pior na cruz por nós. O que nós vamos passar aqui de ruim nem se compara ao que o Senhor passou na cruz, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda a permanecer na graça, a depender da graça do Senhor. A Tua graça nos basta, Senhor. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque a Tua graça nos sustenta, a Tua graça nos mantém de pé. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nos tira do peso da lei e nos coloca na leveza da graça. Eu não sei quem entrou aqui hoje pesado. Eu não sei quem entrou aqui hoje, Senhor, parece carregando uma tonelada nas costas. Eu não sei quem entrou aqui hoje, parece arrastando uma bola de ferro, mas eu sei que a Tua graça está quebrando essas correntes, que a Tua graça está trazendo paz ao coração, está trazendo perdão, está trazendo vida, está trazendo alegria, está trazendo uma nova visão, Pai. E assim nós vamos viver para a glória do Senhor. E a cada dia a Tua graça nos basta. A cada dia estamos sendo transformados pela Tua graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém.